E o tema da mensagem que o pastor traz para a igreja é: Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Que essa palavra opere milagres grandiosos na tua vida, na tua casa, na tua família. Todos encontraram? Juízes, capítulo 6, versículo 1 em diante. Eu vou ler. Você acompanha a leitura na sua Bíblia. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra Israel, e contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Vamos orar, pedir que o Espírito Santo fale ao nosso espírito, nos dê compreensão do que Deus quer falar conosco nessa noite. Oremos ao nosso Deus agora. Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Senhor é o nosso Deus, nós somos o teu povo. O Senhor é o bom pastor e nós somos as tuas ovelhas. E somos obedientes à tua palavra. Por isso estamos aqui reunidos nessa noite de domingo, para ouvir a tua voz, alimentar a nossa alma, o nosso espírito, que o alimento da alma e do espírito é a tua palavra. Queremos entender o sentido da palavra que tu trouxe para a igreja nessa noite. Nos dê compreensão, nos dê discernimento. Fala ao nosso espírito nessa noite. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade. Peço em nome do Senhor, em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém, e amém, e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados e minhas irmãs em Cristo, depois da morte de Josué, o povo de Israel ficou mais de 300 anos sem rei. Não havia rei. Não havia uma liderança dentro do povo de Israel. E as consequências dessa falta de um líder, de um rei, foram as piores possíveis. Tudo na vida que não tem liderança vira anarquia. Impera a lei do vale tudo. O resultado é o pior possível. Você veja que Juízes, capítulo 17, versículo 6, depois você vê, diz que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que se achava mais reto. Imagina o caos que isso ocasionou em Israel. Cada um fazia o que achava direito, ao seu bel prazer. Bom, durante esse período sem rei, de terra sem lei, a rotina do povo de Israel era a seguinte: eles obedeciam a Deus por um tempo, Deus punia, Deus disciplinava para que eles acordassem, enxergassem o erro, voltassem à prática das boas obras, eles se consertavam com Deus, daqui a pouco passava um determinado tempo, eles voltavam outra vez, transgrediam a palavra, eram disciplinados por Deus, se reconciliavam com Deus, e assim foi a rotina desse povo durante muito tempo. Esse foi o período onde Israel era governado por juízes. O último juiz, antes de Gideão, foi Débora. Débora é uma mulher de Deus fantástica, maravilhosa. E Deus usou essa mulher de uma maneira tão espetacular que a Bíblia diz em Juízes 5, versículo 32, que a terra permaneceu em paz durante 40 anos. Durante 40 anos. Mas esse sossego não durou para sempre, não. O texto que eu abri a mensagem já mostra isso. Ele diz, logo no primeiro versículo: porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor.
E na sequência, nós vamos ver agora, o texto mostra as consequências dessa desobediência, as consequências dessa vida desregrada que o povo vivia. Então, diz assim na sequência do texto: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Deus permitia isso. Era uma disciplina de Deus para o erro do povo. As consequências do erro sempre são graves. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Versículo 5. Pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Isso fez Israel ficar muito enfraquecido, muito debilitado, muito empobrecido. Aí, quando o sofrimento já era muito grande, já era intenso, eles clamavam a Deus por socorro. Era sempre essa rotina de desobediência, disciplina, se consertava com Deus, voltava outra vez a ser desobediente, e o sofrimento cada vez pior. Vamos voltar a Juízes, capítulo 6, agora versículo 7 em diante. Ok? Vou ler. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Segura um pouco aí. Qual foi a causa dessa opressão maligna, diabólica, violenta, que causou tanto sofrimento ao povo de Israel? Está aqui. Porque não destes ouvidos à minha voz. Deus mandou o profeta para dizer ao povo que a causa daquela opressão, daquela dor, daquele sofrimento, daquela desgraça que se abatia sobre a nação, era porque não deram ouvido à voz de Deus. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos para a importância que Deus dá a que nós, seus filhos, obedeçamos a sua palavra. Você está percebendo como é grave viver em desobediência a Deus? Você já começou a sentir a gravidade que é, as consequências trágicas que sobrevêm a quem vive em desobediência à palavra de Deus? Então, nessa época aqui, por causa da desobediência, plantar e não colher se tornou uma realidade triste, terrível para Israel. Aí eu fico perguntando, será que a mesma coisa não está acontecendo na vida de muitos cristãos nos dias de hoje? Será que não tem muita gente nas igrejas que planta e não colhe? Tem sonhos, não vê os seus sonhos realizados? Planeja, não consegue obter bom fruto? Sabe por quê? É a mesma causa. Abra no Salmo 119, Salmo 119, versículo 2 em diante. Pode com calma que eu espero. Vou ler. Salmo 119, versículo 2 em diante. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. Segura um pouco aí, dê uma pausa aí. Olha que coisa interessante. Você vai no médico, faz uma consulta médica, o médico diagnostica uma doença grave, aí ele prescreve para você um antibiótico potente, caro, caríssimo, manda você cortar o açúcar, não consumir açúcar, não usar óleo comum, trocar o óleo comum por óleo de coco, manda tomar o antibiótico de 12 em 12 horas, um comprimido de 6 em 6 horas, 12 não, de 6 em 6, que a doença é grave. Começa meia-noite, toma o primeiro comprimido, 6 da manhã o segundo, meio-dia o terceiro, depois às 18 horas o quarto, e volta também para meia-noite. E o médico disse: você vai fazer isso durante 2 semanas.
e depois você volta aqui para eu te fazer uma avaliação. Eu pergunto a você que está aqui nessa noite, se você fosse o paciente, você faria exatamente como o médico prescreveu ou você faria de qualquer jeito? Você seguiria a prescrição médica, o antibiótico que ele mandou, a dosagem que ele prescreveu, as horas, tudo direitinho, ou você faria de qualquer jeito, tinha dia que você não tomava, deixava para lá? Eu tenho certeza que você faria tudo direitinho, porque você queria ficar curado da doença grave. Aí eu pergunto, você sabe por quê? Mesmo vendo esses exemplos que a Bíblia nos mostra, ainda tem gente dentro das igrejas que se arriscam a desobedecer a Deus? Mesmo vendo os exemplos, como esse exemplo de Israel sendo massacrado pelos filhos do diabo, pelos midianitas, pelos amalequitas, pelos povos do Oriente. Sabe por quê? Porque a disciplina de Deus não é de imediata. A pessoa desobedece, não vê acontecer nada de ruim, continua desobedecendo, e ela começa a pensar, isso é coisa do pastor, isso é exagero do pastor. Ela começa a querer enganar a si mesma. Aí continua desobedecendo, o tempo vai passando, até que chega uma hora que a rebordosa vem. Perde o emprego, vem uma crise financeira violenta, tem um carro financiado pelo banco, não consegue mais pagar as prestações do banco toma, surge uma doença, crise do casamento, o que não estava dando certo passa a dar errado, a pessoa é atingida por uma enchente de problemas. Uma enchente de problemas. Era exatamente assim que estava o povo de Israel nessa época. Para sobreviver, os israelitas escondiam um pouco do trigo para poder não morrer de fome. Só que no meio desse caos, dessa vida desregrada, uma vida de pecado, de idolatria, de imoralidade, tudo quanto é coisa que Deus abomina, havia um homem chamado Gideão. Esse homem manteve a sua integridade, manteve a sua fé. Ele estava, nesse momento, preparando comida, debulhando o trigo, para escondê-lo quando apareceu o anjo do Senhor. Vamos ver isso em Juízes 6, versículo 11 em diante. Juízes 6, versículo 11 em diante. Vou ler. Então, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da Bezerrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Aqui tem uma coisa interessantíssima. O lugar certo para malhar o trigo não era o lagar, era a eira. O lagar era para o vinho, as uvas, a azeitona. A eira era para outra coisa. Mas a Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. No lagar, o trabalho se tornava muito mais difícil, mas salvava os alimentos. O mantinha escondido. Enquanto Gideão estava dentro do lagar, ele não era visto pelos midianitas, pelos amalequitas, ele podia debulhar o trigo e guardar um pouco para que sua família não morresse de fome. Então, tem uma mensagem importante de Deus para a igreja nessa noite. Em dias difíceis, e todos nós passamos dias difíceis na vida, precisamos aprender a malhar o trigo no lagar. Precisamos aprender a fazer sacrifícios, a enfrentar nossas lutas, porque sem lutas não há vitória. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, tem que enfrentar a luta, tem que enfrentar de frente o problema. Você quer ver uma coisa? Trabalhar e estudar é uma coisa desgastante. A pessoa que trabalha e estuda é um desgaste muito grande. Mas é o trabalho com o estudo que vai proporcionar a ela uma vida melhor. Você concorda? Vai proporcionar uma vida melhor. Ler a Bíblia todos os dias, mesmo que você esteja cansado de um dia de estar fora de trabalho, é difícil. Mas é esse ato de ler a Bíblia diariamente que te fortalece, que te aproxima de Deus, que alimenta a tua alma. É difícil perdoar quem nos ofende. É difícil, eu concordo. Mas é esse perdão que você libera que te aproxima mais de Deus, que faz com que você tenha uma intimidade maior com Deus. Então, aprenda a malhar o trigo no lagar. Nem sempre, meus irmãos, nós estaremos numa zona de conforto em todas as áreas da vida. Nem sempre.
mas sempre teremos Jesus ao nosso lado. Deus sempre estará ao nosso lado. Malhar o trigo no lagar era difícil, mas pior do que malhar o trigo no lagar era ver o inimigo chegar e levar tudo, não deixar nada. Então, no versículo 12, diz assim: o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aí Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E aí Gideão disse: ai, Senhor meu, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Agora Gideão sentiu o peso da responsabilidade e reconheceu sua incapacidade humana. Ele disse: com que eu livrarei Israel? A minha família é a mais pobre dessa região que nós estamos. Eu sou o menor na casa do meu pai. No versículo 15, você vê que Gideão estava preocupado. Como é que ele ia livrar Israel? Com que armamento ele iria lutar? Quais eram as ferramentas que ele tinha à sua disposição? Por isso ele disse: com que livrarei Israel? Ele estava preocupado com armas, com exército. Com que eu livrarei Israel? Com que Deus ia dar a vitória a ele? Ele estava sem entender muito bem como se isso seria possível. O que Gideão não discerniu era que as armas e o poder que lhe daria a vitória era o próprio Deus. É isso que Deus quer que nós compreendamos. O poder e as armas que nos dão a vitória é o próprio Deus, é Deus. Meu irmão, minha irmã, para você vencer os inimigos, você não precisa se preocupar com nada, a não ser confiar em Deus. Não se preocupe se você tem arma, se não tem arma, se tem muita gente, se tem pouca gente. Se preocupe em colocar a tua fé em ação, em confiar verdadeiramente em Deus. No versículo 16, diz assim: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus faz Gideão cair na real. Deus estava dizendo assim: Gideão, fica tranquilo. Quem vai libertar o povo sou eu. Você é apenas um instrumento que eu vou usar. A arma sou eu. Os instrumentos que você precisa sou eu. Eu vou fazer você ganhar essa batalha. Versículo 14. É quando ele diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha, imagine esse homem aqui, trabalhando escondido, com medo dos inimigos, com medo dos midianitas, dos amalequitas. Quando ele ouviu as palavras do anjo: o Senhor é contigo, homem valente. Pela resposta que Gideão dá, parece que ele nem pensou no significado dessa frase, homem valente. Ele entrou direto numa discussão com o anjo sobre a ação de Deus para livrar o seu povo. Gideão não entendia como é que pode Deus ser com eles e Deus permitir que uma desgraça daquela acontecesse. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Ele não discerniu que aquilo, tudo que estava acontecendo de ruim com o povo de Israel, era consequência da vida desregrada do povo. Era consequência da falta de obediência do povo. Aí Deus continua a conversa com ele, desafiando Gideão a resolver o problema. Ele diz assim: já que você crê que eu posso resolver todos os problemas de Israel, vai nessa tua força, vai nessa tua fé e livra Israel. Já que você crê que eu posso vencer os teus inimigos, então vai nessa fé, vai nessa confiança que vai dar certo. É isso que nós precisamos, crer que Deus pode vencer todo e qualquer inimigo. Deus pode abrir qualquer porta fechada. Deus pode fazer você vencer qualquer obstáculo, qualquer gigante. A força verdadeira do servo de Deus não vem dele mesmo, vem de Deus. Ninguém é forte o suficiente para resolver seus problemas sozinho. Nós dependemos de Deus,
dependemos da sua graça, dependemos da sua misericórdia. O louco é o homem que pensa que pode resolver os seus problemas sem contar com Deus. Então, nas conversas com Gideão, Deus afirmou a sua presença no meio deles repetidas vezes. Primeiro, ele afirmou por palavras. Em Juízes, capítulo 6, versículo 16, nós lemos ainda há pouco, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Pronto. Já que eu sou com você, eu posso fazer tudo. Não importa a quantidade de soldados que eles tenham. Agora, interessante aqui é que antes da primeira missão de Gideão, para provar que estava ali no meio deles, em favor deles, Deus deu um sinal impressionante a esse homem. Eu vou mostrar para você em Juízes capítulo 6, versículo 17 em diante. Leia aí, acompanhe a leitura do pastor. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te aparte até que eu volte, e traga a minha oferta e a ponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Versículo 19. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e o apresentou. Agora o versículo 20. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-no sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo, e assim o fez. Versículo 21. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Versículo 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: sai de mim, Senhor, pois viu o anjo do Senhor. Depois desse episódio, Deus fez fogo descer do céu, consumiu a carne, todo aquele preparado que ele tinha feito como oferta para Deus, como um sinal de que Deus estava com eles, de que era Deus que falava com ele naquela hora. Gideão recebe mais 2 sinais de Deus. Ele diz: Senhor, se és tu que fala comigo de verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar um chumaço de algodão aqui fora, no relento. Eu queria que o Senhor fizesse chover em volta dele e que ele permanecesse seco, não tivesse nenhum pingo d'água. Ele cria que Deus podia fazer os impossíveis. No dia seguinte, quando ele chega de manhã, ele vai lá, está o algodão seco e em volta tudo encharcado. Como se chovesse e você colocasse o algodão lá no meio da chuva e não molhasse o algodão. Aí Gideão disse: Senhor, uma vez mais, tenha paciência comigo. Eu quero ter certeza que é o Senhor. Eu não quero mais ser enganado. Eu vou colocar o mesmo algodão, quero que agora o Senhor faça o inverso. Faça molhar só o algodão e em volta fique tudo seco. Não é que Deus fez? Quando ele acorda de manhã, que ele vai pegar o chumaço de algodão, tá tudo conforme ele pediu a Deus. Sinais de que Deus estava falando com ele, que era Deus, e não havia dúvida, não havia razão para ele ficar com dúvida. Agora, antes de Gideão partir para a batalha final contra os inimigos, Deus dá a ele uma ordem, uma tarefa, que para ele cumprir, exigia que ele tivesse uma fé verdadeira. Exigia que Gideão fosse valente, corajoso. Qual era a tarefa? Veja aí Juízes 6, versículo 25 a 30. Vamos ler? Juízes capítulo 6, versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo desse baluarte, camadas de pedras, e toma o segundo boi, e o oferecerás ali em holocausto com a lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, era um povo idólatra. Eles viviam de idolatrar outros ídolos. Ele, temendo, disse: eu vou com esses 10 homens que eu escolhi, mas vou fazer isso de madrugada.
para que ninguém veja. Então ele não fez de dia, mas de noite. Levantando-se depois de madrugada, os homens daquela cidade, ao se levantar, viram que o altar de Baal havia sido derrubado, o poste de ídolo que estava junto dele cortado. Você vê, quando os homens levantaram de madrugada, de manhã cedinha, viram toda a idolatria quebrada, todos aqueles falsos ídolos que eles adoravam, destruídos. E de imediato colocaram a culpa em Gideão. Sabia que Gideão até então se mantinha fiel a Deus, não entrou na vida desregrada que eles viviam, e queriam matar Gideão. O pai de Gideão aparece e usa de sabedoria e diz: espera aí, calma, não precisa matar meu filho. Se Baal é Deus, deixa que Baal mesmo tome providência. Se ele é Deus, não precisa que ninguém brigue por ele. Se ele se sentiu ofendido, ele vai tomar providência. E não é que os homens aceitaram, mas iam matar Gideão. Correu o risco de vida, mas obedeceu a Deus. Aí tem uma pergunta que eu quero fazer agora a você. Tem uma pausa aí na leitura. Será que você já se libertou da idolatria da tua família, da tua parentela? Porque destruir o altar de Baal, cortar o poste ídolo, é você cortar laços com pessoas que vivem na idolatria. Como assim, pastor? É ficar inimigo? Não. Não é ficar inimigo. Eu vou explicar. Por exemplo, eu não vou nos templos católicos que a maioria dos meus parentes frequentam. A maioria são tudo católicos. Pode casar, pode batizar, pode fazer velório. Se for num templo de idolatria ou de satanismo, eu não vou nem que a vaca tussa. Nem que a vaca tussa eu vou. Não tem acordo. Pode ficar com raiva, pode ficar de cara feia, é uma desfeita muito grande. Eu não vou em tempo de idolatria, em tempo de satanismo. Você tem feito isso? Ou você faz média? Ah, vai casar uma prima minha, uma sobrinha, e vai ser uma festa grande, vai ser uma cerimônia maravilhosa na Igreja Católica. Eu vou, não tem nada demais, né? Eu vou só para prestigiar. Eu não vou. Eu já cortei o poste ídolo. Eu já quebrei a idolatria da minha vida. Então, a pergunta que está valendo para você é essa. Você já cortou o relacionamento com parentes, com famílias incrédulas? Mas voltando aqui. Chegou o dia do grande combate. Gideão conduz seu exército, que naquela época era formado por 32 mil homens, só que tinha um problema. Os midianitas tinham um exército de 135 mil homens. 32 mil homens para 135 mil homens era muita coisa. Era uma desvantagem militar imensa. Para você ter uma ideia, se ele fosse com 32 mil homens enfrentar o exército de 135 mil, era como se cada soldado de Gideão tivesse que matar 4 midianitas. 1 para 4. Impossível. Totalmente impossível. Agora, é claro e evidente que quando as pessoas viram que a diferença dos dois exércitos era enorme, esperavam que Deus fizesse alguma coisa, que Deus aumentasse o exército de Gideão de alguma maneira. Mas, para surpresa geral, Deus não deixou Gideão entrar na luta com esse número de soldados, nem acrescentou nada. Isso surpreende a todo mundo. Em 2 etapas, sabe o que é que Deus faz? Diminui o número de soldados de Gideão mais ainda. Como é que pode? Se já era pequeno, se já era praticamente impossível vencer uma batalha dessa, como é que Deus vai diminuir? Mas veja em Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, versículo 2. Eu acho que Recife desconectou pela minha tela aqui. Alguém pode ver aí, Rodrigo? Para os irmãos não ficarem prejudicados, eles ficam tudo loucos atrás da mensagem gravada. Eu quero esperar para ver se eles entram. Vou me comunicar aqui com eles. Tá, rapidinho. Certo. Às vezes a internet dá problema, cai o sinal. Às vezes acontece algum imprevisto, mas vamos esperar um segundinho para os irmãos acompanharem juntos. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Como é que pode
você tem um exército de 35 mil homens, enfrentar um que tem 135 mil. Já era uma loucura. Já era praticamente impossível uma vitória. Mas aí Deus faz com que ele diminua mais ainda o número de soldados. Pronto. Pronto, Rodrigo, eles voltaram. Tá vendo? Estou esperando vocês de Recife. O pastor deu uma pausa. Retornaram. Retornaram, né? Pode continuar. Então, Deus queria que Gideão fosse para essa batalha com uma desvantagem tão grande, mas tão grande, que ninguém pudesse dizer assim: a minha própria mão me livrou, foi a minha força, foi a minha coragem. Por isso que eu disse que Deus não divide a glória dele com ninguém. Todos teriam que dar glória a Deus por esse grande feito. Gideão vencendo a batalha, com um número pequeno de homens, tinham que reconhecer que foi Deus, que foi um milagre. Deus não deu a glória dele a Moisés. Você lembra? Quando Moisés esteve de frente do Mar Vermelho, Deus não deu a glória dele, não pode dizer, não foi Moisés, foi Deus. Moisés apenas usou a fé, mas o poder sobrenatural que dividiu o mar foi de Deus. Deus não deu a sua glória a Davi. Davi foi enfrentar o Golias com uma funda e 5 pedras lisas de um riacho. Mas foi Deus quem fez o milagre acontecer. Então Deus nunca dará a glória dele a ninguém mesmo. Não deu a Gideão também, nunca dará a ninguém. Porque às vezes, sabe o que acontece, irmão? Tem gente que tenta roubar a glória de Deus. Por exemplo, se forma numa faculdade, faz curso superior, passou no vestibular, se formou, aí diz assim: eu dei um duro danado, eu estudei muito, por isso eu me formei. Aí eu pergunto: e quantas pessoas no Brasil estudaram talvez mais do que você, deram um duro maior do que você e não passaram no vestibular, e as que passaram não conseguiram concluir a faculdade? Como é que fica? Outras vezes, é o pai da pessoa que diz assim, pai e a mãe, né? Meu filho se formou graças às minhas orações. Às vezes o pai, cheio de orgulho pelo filho doutor, diz, é porque ele é muito inteligente, esse garoto é de ouro. Aí eu pergunto, e aquelas pessoas que eram mais inteligentes do que você e não passaram? Como é que fica? E aquelas pessoas que também a família orou, pediu, clamou e não passou no vestibular, e os que passaram não conseguiram concluir. Está vendo? Como sem querer a pessoa fica roubando a glória de Deus. Não pode roubar a glória de Deus. Toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Então, em Juízes capítulo 7, versículo 3 em diante, o Senhor fala com Gideão. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Que coisa impressionante. 22 mil pessoas eram tímidas e medrosas. Pois só Gideão fazia a proposta, quem for tímido e medroso pode voltar, pode se retirar, está liberado. 22 mil pessoas foram embora. Gente que tinha uma fé artificial, uma fé que não era legítima. Tímidos e medrosos, voltaram do povo 22 mil, 10 mil ficaram. Pensa que acabou? Olha o versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão, ainda há povo demais. Eu fico imaginando Gideão ouvindo isso. Meu Deus, com 32 mil pessoas já não tinha condições de eu vencer, e agora Deus está dizendo que 10 mil ainda é muita gente. Faze-o descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Vamos ao versículo 5. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse, todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porá essa parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber água. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelhos
a beber água. Olha o teste que Deus fez. Mandou levar os homens para colocar no meio do rio. Estava todo mundo cansado, sol escaldante, a tensão da guerra que se aproximava. E Deus fica observando. Quem se abaixar para beber água de joelhos, ele se coloca de um lado. Quem beber água com a língua, como faz o cão, se separa de outro. Você já viu um cachorro bebendo água? Ele bebe água, ele fica... Ou então, quando ele está comendo, ele fica com as duas orelhas em pé, sinal de alerta. Se você se aproxima, ele late. Ele dá um latido, não quer que você se aproxime. Está atento. Então, o objetivo desse teste aqui era que Gideão visse quem eram as pessoas que estavam ligadas no problema, que estavam conectados, não se desviaram o pensamento, não esmoreceram, não se abaixaram para beber água de joelho. Teve gente que tirou a espada, tirou a armadura de aço, se jogou na água, dizendo, isso aí bota do lado lá, isso aí não pode contar com ele não, porque esse aí não está com nada. Agora, os que lamberam a água com a mão, é igual o cão, ficaram atentos. Uma mão na espada e outra trazendo água. Uma mão na espada trazendo água, e os olhos fixos nos inimigos que se aproximavam. Todo o restante do povo se abaixou do joelho a beber água. Versículo 7. Então, disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Deixa eu passar uns dados para os irmãos agora, interessante. No momento que os midianitas eram 135 mil soldados, Israel tinha 32 mil, a vantagem numérica em favor dos midianitas era de 4-1. Para cada soldado de Israel, eles tinham 4 soldados. Uma vantagem enorme. Não tinha nenhuma chance para o povo de Israel. Aí foram embora dos 32 mil, 20 mil, 22 mil. Ficaram 10 mil. Quando reduziu esses 22 mil e ficaram somente 10 mil, a vantagem para os midianitas aumentou. Agora era de 13 contra 1. Para cada soldado de Israel, haviam 13 dos midianitas. Ficou pior. Na segunda peneira, Deus mandou embora 9.700. Lembra? Quando ficou só os 300? Para vencer o inimigo, Gideão tinha apenas 300 soldados. Sabe qual era a vantagem dos midianitas? De 450 para 1. Para cada soldado de Gideão, tinha 450 soldados dos midianitas. Uma loucura. Agora vamos ao versículo 8. Loucura aos olhos humanos, né? A quem vive por fé, não. Versículo 8. Vou ler. Toma o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Então, estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Versículo 9. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Ora, olha que coisa impressionante. Deus mandou Gideão usar uma estratégia que não tinha nenhum sentido em termos militares. Era uma coisa, aos olhos humanos, bárbara, absurda. Aquele pequeno grupo de 300 israelitas vencerem um exército de 135 mil homens, uma estratégia ridícula aos olhos humanos. Que estratégia foi essa, pastor? Eu vou te mostrar. Juízes, capítulo 7, versículo 16. Juízes 7, versículo 16. Capítulo 7, versículo 16. Então, ele repartiu os 300 homens em 3 companhias, 3 de 100 homens, e deu a cada um deles, na sua mão, trombetas e cântaros vazios com tochas nele. E disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim vocês farão também. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem também tocarem, então vocês também tocarão a voz ao redor de todo o arraial, e direis, pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com eles iam às mediações do arraial, ao princípio da vigília média.
havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam na mão. Olha que estratégia! Isso aqui tem alguma coisa a ver com guerra, com o exército? Cada um com um cântaro de barro na mão, uma trombeta. Então disse: o Senhor mandou eu tocar a trombeta e quebrar o cântaro. Os meus 100 homens farão a mesma coisa. Os outros 200 vão fazer a mesma coisa na hora que eu fizer. Assim tocaram as três companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. E seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Agora o versículo 21. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, e todo começou a correr e a gritar e a fugir. E 135.000 soldados dos midianitas estavam dormindo, acordaram com barulho em volta deles, 100 homens de um lado, 100 no outro, 300, tudo ao mesmo tempo, tocando trombeta, quebrando cântaro. Ficaram apavorados, imaginaram um exército poderoso rodeando eles, começaram a correr. E sabe o que aconteceu? Versículo 22. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu de Zerera até Bet-Sita, até o limite de Abel-Meloá, acima de Tabate. Deixa eu explicar isso aqui. Deus fez com que os midianitas ficassem tão apavorados, acordaram assustados com o barulho: estamos cercados, vamos morrer, é um exército poderoso. E Deus fez com que eles agissem no escuro, não tiveram nem tempo de acender as tochas, um usando a espada contra o outro, eles mesmos se matando. Poucos sobraram. Os que sobraram fugiram. Versículo 23. Então os homens de Israel, de Naphtali, de Assé e de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Tem uma pausa aí. É impressionante como, até os dias de hoje, tem muitas pessoas que não compreenderam essa lição aqui. Gente que confia em números, achando que grandes multidões são evidência de que Deus está aprovando o que Ele está fazendo. Ah, mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo gostando. E daí? O que é que nós temos a ver com todo mundo? A gente, o que importa para a gente é se Deus aprova. Mas essa coisa de números ainda está na cabeça de muita gente. Um dos argumentos usados por essas seitas neopentecostais que ludibriam o povo, que roubam o povo, que metem a mão no dinheiro das pessoas, fazem comércio com o povo de Deus, que montaram grandes impérios religiosos, eles usam esse argumento: a prova de que nós somos de Deus é a multidão que superlota os nossos templos. Já ouviu isso? Eu ouvi isso durante muitos anos. Quando criticaram que nós somos do diabo, usa esse argumento. Olha a prova de que nós somos de Deus, olha aí as multidões. As outras igrejas com pouca gente, vazia, nós temos multidões. Só que eles se esqueceram que Pedro, ao se referir a eles, em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, olha o que Pedro disse. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Ele se esquece desse detalhe. Não nos engana mais, porque nós hoje manejamos bem a palavra da verdade. E quem maneja bem a palavra da verdade não é mais enganado. Então Pedro disse: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. O que são as práticas libertinas? Esses absurdos que você vê aí: óleo ungido, comprado no supermercado da esquina, diz que veio de Israel, o lenço de Paulo, o enxofre, o shampoo para tirar o demônio da cabeça, o cimento da casa própria, a caneta ungida para passar no vestibular. São práticas libertinas. Por causa deles será infamado o caminho da verdade. Até essa gente aparecer, coisa de 50, 60 anos atrás, quando eles apareceram com essas modas, o pastor era um homem respeitado. Quando se dizia fulano é pastor, ah, poxa, que bom, legal. Era um homem de respeito. Hoje, pastor virou sinônimo de espertalhão, de ladrão. Você fala, fulano é pastor, o cara diz: segura a carteira. Segura a carteira. Olho vivo, chegou ele aí, ó, chegou um pastor aí. Não se respeita mais. Por causa dele será infamado o caminho da verdade.
fazem uso de estratégias humanas para crescer o movimento religioso, tudo visando lucro. Pregam um evangelho adulterado, constrói templos luxuosos para atrair pessoas que não têm nenhum compromisso com Deus. São os midianitas modernos, minha gente. São os midianitas de hoje. Fazem pregações, água com açúcar. Na verdade, não é pregação que eles fazem palestra de autoestima. Nunca visando a salvação, nunca visando a pessoa ser nova criatura, é sempre visando ganhar dinheiro, ficar rico, vestir a melhor roupa, comer a melhor comida. É cruel, mas é verdade. Finalmente, meus irmãos, eu quero citar algumas virtudes de Gideão que devem se fazer presente na vida de cada cristão. Todo cristão tem que ter essas virtudes aqui presentes. Primeiro, Gideão era um homem humilde. Humilde. Segundo lugar, era um homem prudente. Você é um homem humilde, você é uma mulher humilde, você é um homem prudente, uma mulher prudente. Prudência. Não se precipita, não toma decisões sem pensar, não age pela emoção, age pela razão. Terceiro lugar, Gideão era um homem espiritual. Basta você ver o diálogo dele com o anjo, os argumentos que ele usou, a obediência. Ele era obediente a Deus. Vai destruir a idolatria do teu pai, da casa do teu pai, corta o poste ídolo, bota para quebrar em cima desses idólatras, desses feiticeiros. Ele foi. Tinha uma fé sem fingimento. Porque se ele tivesse uma fé fingida, só em Deus dizer, olha, você vai enfrentar um exército de 135 mil homens com 32 mil homens, ele já diz, não, estou fora. Escolha outro, que eu não sou louco não, Deus. Isso é suicídio. Mas ele estava pronto para ir, com 32 mil homens apenas. Deus diminui para 10 mil, diminui para 300 homens, e não é que o homem foi. Qualquer um outro que tivesse uma fé fingida, diria, olha, Deus, eu creio muito no Senhor, mas não leva mal não, eu não estou sentindo de ir para essa luta, eu acho que não vai ser bom. Apresentaria 1000 desculpas. Então eu quero terminar dizendo para você, meu irmão e minha irmã, seja um Gideão no teu dia a dia. Tem muita gente oprimida pelos midianitas, esperando libertação. Seja um Gideão de Deus no teu viver diário. Deus vai usar você, meu irmão. Deus vai usar você, minha irmã, para libertar muita gente. Gente que você conhece, gente que você não conhece, gente da tua família, gente que mora vizinho a você, gente do teu trabalho, gente que vai sentar do teu lado no ônibus, no metrô, numa van de coletivo. Então, seja um Gideão. Deus está preparando homens e mulheres para libertar o povo dele. Há muito povo de Deus nessa cidade. Há muito povo de Deus aí em Fortaleza. Há muito povo de Deus em Natal. Há muito povo de Deus em Recife. Mas Deus precisa usar cada um de nós. Cada um de nós tem que ser um Gideão. Está pronto a libertar o povo de Israel das mãos dos midianitas. A igreja hoje é o Israel espiritual. Tem que libertar os que estão lá fora. Temos que levar luz aos que estão nas trevas. Temos que fortalecer os que estão fracos. Temos que abençoar os que estão amaldiçoados. Deus pode contar com você? Deus pode contar com você, meu irmão? Deus pode contar com você, minha irmã? Você está pronto para enfrentar os midianitas de hoje? Você está pronto a enfrentar a idolatria perversa, a picaretagem espiritual que tem tomado conta de tudo? Você está pronto a abraçar a verdade sagrada, a verdade do Evangelho da Graça de Deus e, através dessa verdade, libertar muita gente? Quero terminar dizendo, vai nessa tua força e livra o povo de Deus lá fora das mãos dos midianitas. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo falou à igreja nessa noite. Em nome de Jesus, para a glória do Deus eterno.